bem-vindos à casa do Senhor. Muito bem, irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos pedir a direção do Senhor que está aqui nesse momento. Deus se faz presente nesse momento, Ele quer falar com você nessa noite. Então prepare o seu coração para escutar a voz do Senhor através da palavra dEle que será ministrada. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, porque reconhecemos que a Tua presença no nosso meio ela é real. Nós bendizemos o Teu nome porque as Tuas promessas são reais e o Senhor garante isso na Tua palavra, Senhor. Podemos acompanhar ao longo da história que muitos se levantaram para tentar se passar por Ti, mas nenhum conseguiu cumprir todas as promessas como o Senhor cumpriu. É por isso que nós confiamos no Senhor, é por isso que o Espírito Santo nos convence a crermos mais e mais na Tua palavra, e é nessa palavra, Senhor, que nós queremos estar firmados. Porque o mundo, ele é terrível, ele jaz no maligno. E o mundo, ele tenta distorcer a Tua palavra, Senhor. Mas sabemos que o Teu Espírito Santo é quem nos ajuda, é quem nos faz lembrar de tudo que o Senhor tem nos ensinado. E nessa noite nós Te pedimos que o Senhor venha falar conosco de maneira poderosa, Senhor. Venha falar com aquele que ainda não conhece o Senhor. Venha abrir a mente dessa pessoa, Senhor, para entender que só há salvação em Jesus, que não há salvação em nenhum outro. Para que essa pessoa, através da salvação, possa usufruir de todas as bênçãos prometidas aos filhos que entregaram a vida ao Senhor através da palavra, Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Nós Te agradecemos porque o Senhor perdoa as nossas falhas e está sempre nos ajudando a caminhar contigo. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Certo jovem, ele estava muito desejoso para fazer um concurso público. E ele se achava muito bom em algumas matérias. Por isso ele se deu ao luxo de estudar apenas 2 ou 3, porque ele considerava que dominava todas as outras. Afinal de contas, ele era muito inteligente e ele sabia que Deus tinha dado a ele capacidade para desenvolver qualquer que fosse a prova, qualquer que fosse o exame. De repente esse jovem percebeu que a fraqueza dele era nas matérias de língua estrangeira. O que foi que ele fez? Ele se dedicou o maior tempo à matéria relacionada à língua estrangeira. O que aconteceu? Foi fazer a prova e de repente ele tomou um susto, porque ele foi muito bem na matéria de língua estrangeira, mas nas outras que ele achava que dominava o assunto, como diz aí a gíria, ele tomou pau. Tomou pau. Ele volta para casa, ele fica preocupado, afinal de contas era cristão, sabia que tinha recebido um dom de Deus, porque ele pegava o assunto muito fácil, só que ele não conseguia entender por que ele foi tão mal nas outras matérias, mas ele se saiu muito bem na matéria de línguas. Perdeu o concurso, chorou, ficou se lamentando. A pergunta para você nessa noite: como você aconselharia esse jovem? O que você diria para ele se ele procurasse você e dissesse: por que eu perdi nesse concurso? O que é que você diria para ele? Sem ter muito conhecimento bíblico. É um jovem cristão. O que é que você falaria para ele? Diga aí. Chego para você e digo: olha, eu fiz um concurso, estudei essa matéria, conto todo esse relato. Como é que você me aconselharia? Eu ouvi lá de cima, leitura labial, estude mais, é isso? Estude mais, mas estudar mais o quê? Eu vou dizer: não, mas eu estudei muito inglês. A autoconfiança prejudicou ele. O que foi que faltou para aquele jovem se sair bem? Humildade, disciplina, mas uma coisa prática faltou na vida daquele jovem. Algo prático. Louvava o Senhor, mas algo prático na área do estudo. Se dedicar a todas as matérias. Estudar todas as matérias. Na visão dele, ele dominava. Aí que vem o orgulho, vem a precipitação, vem a ideia de que não, eu sou bom, eu sou de Deus, mas eu tenho um dom, Deus me capacita, eu sou conhecedor, eu vou me sair bem nesse concurso. Mas ele se saiu bem na matéria que ele estudou. Por que tudo isso? Porque muitos irmãos cristãos, no concurso da vida, não têm se dado bem em algumas matérias. E têm culpado ao Senhor.
não tem se dado bem na matéria de relacionamentos. Não tem se dado bem na matéria de agir como um pai deveria agir, de agir como um filho deveria agir, de agir como um marido, uma esposa deveria agir. Mas em algumas matérias da vida se saem muito bem. Cantam bem, tocam bem o instrumento, estão sempre na igreja, mas estão deixando a desejar em alguma área da caminhada espiritual. Assim como na vida secular, aqueles que querem se sair bem se dedicam a todas as matérias propostas para um concurso, para uma determinada situação. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tem gente que diz assim, mas eu conheço a Bíblia de capa a capa, mas não vive como a Bíblia manda. Tem gente que diz, olha, memorizei o Salmo 119 todinho. E tem gente que já fez isso, né? Memorizei todinho, eu saio com o Salmo 119 na cabeça, é o Senhor falando comigo, mas os seus relacionamentos estão danificados, estão com problemas. Por quê? Porque em matéria de relacionamento, ele se esquece que as Escrituras, elas têm que se aplicar em toda a área da sua vida. É por isso que talvez você que está aqui essa noite fique pensando, por que eu não me dou bem em determinada área? E isso é comum a muitos, não vou dizer a todos, mas é comum a muitos. Talvez você já parou para pensar e disse, poxa, por que será que essa área parece que a coisa não anda, fica meio travado? Porque você não está dando o real valor em termos de estudo bíblico para aquela área. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, e quando eu ministrei aqui a autoconfrontação, nós batemos muito porque foi um dos versículos-chave da lição, 2 Timóteo 3,16. Foi até um versículo para ser memorizado. 2 Timóteo 3, versículo 16. Olha o que diz as Escrituras. 2 Timóteo 3, 16. Todos sim? Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Leia aí alguém. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para a correção e para a educação na justiça. Certo. A pergunta que fica é: quanto das Escrituras é inspirada por Deus? Quanto da Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça? Toda. Então, por que será que muitas pessoas escolhem parte ou partes das Escrituras e dizem, não, isso aqui, só isso aqui é para mim, aquilo não interessa tanto? Vai se dar mal, vai tomar pau no vestibular da vida espiritual, não tem para onde correr, porque Deus está dizendo na vida do apóstolo que toda a Escritura não parte dela. É por isso que algumas pessoas dizem, olha, eu gosto da Igreja Batista Esperança, porque é a igreja da palavra. Amém, aleluia, é a igreja da palavra. Mas você é um crente da palavra? Pastor, eu sou um crente da palavra. Certo, deixa eu reformular minha pergunta. Você é um crente de toda a palavra? Que aí tem uma diferença enorme. O que vai nos fortalecer, o que vai nos guiar, o que vai nos orientar, o que vai nos fazer entender mais a Deus, o que vai me ajudar a entender como Deus trabalha, é o conhecimento que eu tenho de toda a Escritura e o quanto eu coloco aquilo que eu conheço em prática. Não tem outro meio para eu ser bem sucedido, para você ser bem sucedido nesse vestibular da vida espiritual. Não tem outro caminho. Se você apenas, eu gosto muito do livro de Timóteo, me ensina muito, mas o livro de Ruth não me ensina. E o que dizer do livro de Levíticos e Números, então? E Deuteronômio, que é uma repetição da lei, não me ensina muita coisa não. Ensina porque o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, disse que toda a Escritura é útil para ensinar. Eu passei um bom tempo da minha vida com esse dilema, pensando e repensando, por que Deuteronômio está lá? Por que eu não consigo entender quando Levítico coloca algumas leis cerimoniais, leis dietéticas, leis e vários rituais? Eu não consigo entender. Acho que isso aqui não é útil para mim.
aí entendendo que toda a Escritura é útil, comecei a garimpar nos livros mais difíceis. E olha como Deus fala. Deus fala de uma maneira tremenda, que coisas que você lê, que eu lia, dizia, saltavam aos meus olhos, como é que isso pode? Como é que eu passei boa parte da minha vida e não percebi isso aqui? E talvez você esteja se perguntando, olha, eu quero ser bem sucedido, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero adorar o Senhor com todo o meu ser, mas você é deficiente no conhecimento a Deus. E para que você conheça mesmo a Deus, toda a Escritura é suficiente para a sua vida e nada mais. Sabe por quê? Qual vai ser o resultado de tudo isso? Versículo 17. O resultado de tudo isso é a fim de que o homem e mulher de Deus seja o quê? Perfeito, ou seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas isso, entendendo que toda a Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Vamos espremer isso aqui. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, o jovem Timóteo, ele sabia que Timóteo tinha muito para aprender, muito. Mas era um jovem que, de acordo com a história, já mostrava que tinha uma certa aptidão para o conhecimento. Tanto que ele é registrado aqui como aquele que ouvia a sua avó, que buscava muito na sua mãe, é mencionado em uma das cartas que Paulo escreve, e era um jovem apto para aprender e colocar em prática. Então Paulo não perde tempo, vou investir pesado. Esse jovem tem que saber que toda Escritura, se ele colocar em prática toda Escritura, ele vai ser bem sucedido. E a história mostra que Timóteo foi muito bem sucedido. Mas Timóteo ouvia muitos conselhos. E o primeiro conselho que Paulo dá a respeito da suficiência das Escrituras é no versículo 16 que nós vemos, que toda Escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus vai falar por meio das Escrituras. Deus é quem fala. E ela é útil para quê? Primeira verdade? Ela é útil para ensinar. Ela é útil para ensinar. Agora, ensinar o quê? Ensinar a respeito de quê? Certa vez, Jesus disse, Pai, santifica-os onde? Santifica-os na palavra. Por quê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Toda Escritura é útil para ensinar. O ensino das Escrituras promove verdade. Todo cristão tem a capacidade para receber as Escrituras e entendê-las. Todo cristão. Todo homem, cristão ou não cristão, tem a capacidade de escutar as Escrituras. Só que tem um divisor de águas aí. Todo cristão que tem a capacidade de entender só entende porque a Bíblia fala que ele tem a mente de quem? De Cristo. Então ele pode entender as Escrituras. Mas aquele que não conhece e não tem a mente de Cristo, a Bíblia fala que ele não pode entender as Escrituras, porque para ele elas parecem o quê? Loucura. É por isso que muitas pessoas, quando você fala do amor de Deus, você fala do amor de Jesus, as pessoas não querem conta. Elas não querem conta com essa verdade, elas querem conta com outra verdade. Mas Jesus disse, santifica-os na verdade, uma única verdade. Qual é essa verdade? A palavra de Deus. Então ela ensina você a verdade. Você pode ficar despreocupado. Você pode olhar para as Escrituras e saber que tudo que tem aqui é a verdade. Eu posso falar muitas coisas. Se bem que eu não gosto, não dou minha opinião em muitas coisas, porque não cabe. Minha opinião pouco importa. Mas a opinião de Deus, que é verdadeira, essa sim importa. Mas aí você ouve isso e o que é que você faz? Você enche. Não, eu estou preparado, porque eu entendo que a Bíblia é útil para ensinar. Mas e as verdades que a Bíblia ensina sobre relacionamentos, sobre como agir como pai, como mãe, como filho, como um bom profissional, como agir diante de algumas adversidades, doenças, perda de um ente querido, perda de emprego, sendo que a Bíblia mostra como lidar com essas coisas que são naturais devido à consequência, devido ao pecado que entrou no mundo. Por que é que muita gente não sabe agir como Deus quer? Porque entende que toda a Escritura é útil para ensinar, mas não querem aprender, não querem crescer e não crescem. Fica como aquele jovem, achando que cresce em alguma área, mas em outras está deficiente. Todo cristão, ele tem a capacidade
de receber e reagir às Escrituras. Agora, tudo isso porque o Espírito Santo de Deus foi derramado em cada coração, para que possam entender. Porque o homem que não conhece a Deus, não tem o Espírito Santo, ele não entende nada. O melhor meio para você evitar problema espiritual é entender que a Bíblia é útil para ensinar a verdade para você. Se você está em pecado, se você age de uma forma e o irmão vem para você e usa as Escrituras, a forma como você lida ao ouvir as Escrituras vai denunciar como está o seu coração, para receber a verdade. Nem todo mundo gosta de receber a verdade, ainda mais quando a verdade vem, de Deus. Quem já fez aconselhamento aqui comigo, sabe, quem me procura, sabe que eu só mostro a palavra, não manifesto nenhuma opinião, e eu vejo o resultado. A princípio algumas pessoas não gostam, mas eu digo assim, olha, quem é que está falando para você? Quem é que está te ensinando a verdade? Não, é o pastor. Não. Lê aqui. Você leu onde? Na Bíblia. Quem falou contigo? Foi Deus. Então pronto. Se você vai se chatear, se chateie com ele. Com Deus. Porque Deus fala sempre a verdade. Toda a Escritura ela é útil para ensinar a verdade. Não só ensinar a verdade. A Bíblia fala ainda em Timóteo 3,16. Útil para ensinar e para o que mais? Para o quê? Redarguir, repreender. O que é que significa repreender? Diga aí. Repreender. Significa que a Bíblia ela vai gritar com você. Você ouviu a verdade de Deus. Você tem a mente de Cristo. Você agora entende quando Deus fala. Se você está no caminho certo e de repente você pisa no caminho errado, Deus vai dizer para você o seguinte: pare! Ele vai gritar com você, ele vai te repreender. Porque Deus está dizendo que toda a Escritura ela é útil para repreender. Ela confronta, ela repreende a má conduta. Não somente a má conduta, ela prepara os seus ouvidos para dizer para você o que é certo e o que é errado. Ela repreende no seu coração quando o ensino não provém de Deus. Talvez você já passou por uma situação em que você escuta alguma coisa e você diz: espera lá, isso não é de Deus. Tem alguma coisa errada. Mas meu irmão falou uma coisa, minha irmã falou uma coisa, disse que era de Deus, mas sabe aquele negócio que dá dentro de você e você não consegue explicar? Já aconteceu isso com você? Isso é a Bíblia, a palavra de Deus, o efeito da palavra do Senhor, por meio do Espírito Santo, repreendendo, não somente a má conduta, mas dizendo para você que aquele ensino é errado. Aquele ensino não condiz com o ensino da verdade que Deus disse, que toda a Escritura é útil para ensinar a verdade. Então ela grita com você, ela diz que tem alguma coisa errada, ela tem esse efeito sobre nós, irmãos. Mas isso sobre aqueles que estudam a Bíblia, sobre aqueles que fazem como Davi, que exaltam o nome do Senhor acima de tudo e a palavra do Senhor acima de qualquer coisa. Se você buscar viver pela emoção, se você buscar viver por sentimentalismo, você não vai caminhar como condiz as Escrituras. Você tem que ter um equilíbrio emocional para escutar a voz do Senhor quando Ele repreender você. Você quer ver uma coisa interessante? Na época que Moisés subiu ao monte, já falei aqui, algumas pessoas já ouviram isso. Quando Moisés subiu ao monte, Moisés disse: olha, fica aí, Arão, fica aí porque eu vou falar com Deus. Deus ama tanto o povo que Ele vai preparar testamentos, vai preparar testemunhos, vai preparar diretrizes para o povo. O que é que Arão faz? Pode confiar. Vai lá, descansa. Moisés então vai ao monte falar com o Senhor, passa 40 dias fora. O que é que o povo faz? O povo faz um bezerro de ouro, diz: olha, Arão, cadê o seu Deus? O seu Deus não apareceu, onde está ele? Cadê Moisés que subiu ao monte? Já deve ter morrido. Não desceu. O povo que não tinha conhecimento de Deus, apesar de ter visto o que Deus fez, o povo simplesmente negligenciou isso. Taparam os ouvidos. Não, nós precisamos de um Deus. Olha, Arão, você é o líder, e Arão não estava preparado naquele momento para ser um líder, e ele cedeu à pressão. Cedeu, porque o povo começou a pressionar. E aí de repente faz: então tudo bem, vamos fazer como vocês querem, traz aqui um punhado de ouro, vamos derreter esse ouro, e aí tá, e faz o bezerro.
E sabe o que é que o povo diz? Aqui, ó. Aqui está o Deus que nos tirou do Egito. Eis que quem aparece? Moisés. Primeiro Deus disse, desce lá que o povo se corrompeu. A coisa está feia lá embaixo, o povo se corrompeu. O povo está adorando um Deus estranho. Pode descer. O povo estava endurecido. Não conseguia entender o ensino do Senhor, a verdade do Senhor, e não podia ouvir a repreensão de um líder que ficou tomando conta naquele momento. Então o que é que o povo faz? A Bíblia diz, em determinado momento, que o povo bebia, festejava, e a palavra ali no hebraico é que o povo estava em orgia. E achava que estava tudo certo. Porque o povo não conseguia mais identificar o que era certo e o que era errado. Agora imagine você hoje, em pleno século 21. Deus está dizendo que toda a Escritura é útil para ensinar, para repreender. De repente você não consegue ouvir a repreensão do Senhor. Talvez algumas pessoas até pensam, Deus deixou de falar comigo. Deus não deixa de falar. Deus não é mudo. Deus está falando o tempo todo. Deus está repreendendo o tempo todo. A pergunta é como está o seu coração para escutar a repreensão do Senhor. Toda a Escritura é útil para repreender. Ai, irmãos, como é bom ouvir a repreensão do Senhor. Se você abrir, fique comigo aqui em Timóteo e avance para Hebreus. Avance para Hebreus. O escritor aos Hebreus fala algo tremendo a respeito da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Hebreus 4. Versículos 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso aqui é a repreensão do Senhor. Quando o Senhor fala, quando o Senhor repreende através da palavra, o nosso espírito ele sente algo. Porque a Bíblia diz, a própria palavra diz a respeito dela, que ela é como uma espada de dois gumes. Agora imagine uma espada cortando o seu espírito. A espada de Deus dizendo, olha Marcelo, você está errado. Olha João, você está errado. Olha fulano, você está errado. Isso é bênção do Senhor. Nós estamos ouvindo a repreensão do Senhor. O problema é quando o homem, o cristão, homem e mulher, deixa de ouvir essa repreensão. Deus está repreendendo a todo momento, porque nós somos falhos. E se você não consegue escutar a repreensão do Senhor, tem alguma coisa errada com você, não com a palavra. Tem alguma coisa errada com a sua busca pelo conhecimento do Senhor. É interessante que essa palavrinha aqui, quando ele usa que as coisas estão nuas, estão patentes, estão descobertas aos olhos do Senhor, se você buscar a raiz disso aqui, mostra que naquele tempo, quando o homem era acusado de um crime e ele era levado ao tribunal, ele chegava assim para aliviar o problema dele. O que era que ele fazia? Já sou condenado mesmo, então ele ia assim perante o tribunal e baixava a cabeça. E hoje você vê nos noticiários, quando alguém comete algum crime, para aliviar o problema, a fuga é encapuzar, é colocar a camisa no rosto, é não querer olhar para a câmera, eles se escondem logo. Mas naquele tempo, sabe como era que eles faziam? Os oficiais, quando levavam esses homens para o tribunal, esses malfeitores, eles levavam e quando eles abaixavam a cabeça, vinha um oficial com um punhal e colocava aqui no queixo. Levante. Nada encoberto, você vai olhar agora, porque a sua sentença vai ser decretada. A ideia, quando foi escrito isso aqui, que o autor quis passar, é justamente essa. Nada, quando o Senhor repreende, fica encoberto. Quando o Senhor repreende aos seus filhos, Ele levanta o nosso queixo, Ele levanta a nossa face para Ele e diz, você está errado. Você estava no caminho certo, porque ensinei a verdade, toda a Escritura é útil para ensinar a verdade, e você saiu. Levanta a cabeça, olha para mim. É assim que Deus faz. E aí nós conseguimos entender em que ponto nós estamos errando e ouvimos a repreensão do Senhor. Volte lá para Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 2.
Claro que nem, assim como naquele tempo, nos tempos atuais, nem todo mundo quer ouvir a voz do Senhor. Não quer ouvir aquilo que agrada, mas olha a instrução que o jovem Timóteo recebeu. 2 Timóteo 4, versículo 2. Olha a instrução que Timóteo recebeu. Prega o quê? A palavra. Ele não disse: olha, Timóteo, fale do testemunho que você tem, fale como você é bonito, fale como você estudou, como Deus... Não, prega a palavra, Timóteo. Quando? Tem aí na sua Bíblia. Quando? Há tempo fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e o quê? Doutrina. Ensino da palavra, porque é isso que fortalece o cristão. É isso que mantém o cristão nos seus caminhos. Alguém chegou para mim e disse assim: rapaz, olha a igreja lá, animada, viu? A igreja lá você bate palma, o pessoal canta, tem bateria, tem instrumentos. Olha que isso, pela história aí, desvia muita igreja. Disse: não, irmão, falei para ele, não é isso que desvia a igreja, não é isso que desvia, irmão. Eu vou lhe dizer o que desvia, irmão. É a falta de conhecimento e de prática da palavra. Eu também não quero parecer aqui que é só uma carga de conhecimento. Você tem que praticar. Porque se você só conhece e não pratica, você vai se desviar. Pastor, vira essa boca para lá, não viro não. Vai se desviar. Se não colocar em prática o que você está ouvindo, você vai se desviar. Não tem outro caminho. Se já não tiver desviado, porque eu não sei. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Toda a palavra. Útil para ensinar, para repreender. Ela faz mais duas coisas. Versículo 16. Ela é útil para que mais? Corrigir. Ou seja, ela não apenas vai revelar para você o comportamento pecaminoso através da repreensão, mas ela vai endireitar os seus caminhos. Imagine como muitos fazem: olha, esse caminho está errado, não vá por esse caminho, repreende que só, mas não mostra como fazer o certo. E Deus é tão amoroso que Ele diz: olha, eu ensino a verdade, eu grito com você quando você estiver fora do caminho da verdade, e eu ainda ensino, ainda corrijo você no caminho certo, endireito os seus caminhos. Irmãos, esse aspecto da correção do Senhor mostra que no processo de correção de Deus para com seus filhos, Ele vai limpando os nossos corações. Porque você ouviu o ensino da verdade, você é fraco e você desviou um pouquinho, Deus gritou com você, seu coração estava sensível, Deus falou com você, agora Ele vai corrigir, Ele vai purificar o seu coração através da correção. O que é interessante é que tem um aspecto purificador no poder corretivo da palavra. Olha o que Jesus disse em João 15, versículo 3. Continue com o dedo aqui em Timóteo, que nós vamos voltar. E vá para João 15, versículo 3. João 15, versículo 3. Imagine, olha o que o Senhor fala para você nessa noite. João 15, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: vós já estáis o quê? Limpos pelo quê? Pela palavra que nos tenho falado. A mesma palavra você está recebendo aqui, nessa noite. Deus está dizendo: vocês já estão limpos. Agora, precisa lavar os pés todos os dias. Todos os dias tem que lavar os pés. Porque o pé ele é teimoso, ele vai para um lado que é errado, ele tenta ir para o outro lado, aí você toca um pouquinho na lama, aí Deus diz: olha, lava os pés todos os dias. Como? Confessando ao Senhor o pecado, que Ele é justo para purificar o seu pecado e te limpar de toda injustiça. Ou estou alterando aí as palavras, mas Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a nossa iniquidade, nossa injustiça. Agora, irmãos, o que é interessante é que a palavra ela tem um poder que lava, que limpa. Através da correção do Senhor, Ele vai purificando o seu coração. Se Ele gritou com você mostrando que o caminho é errado, agora Ele ensina o certo novamente. E o que é que você faz? Eu volto para o certo. Não fico no errado, você tem que voltar para o certo. Lembre-se, é o vestibular, é o concurso da vida espiritual.
Se você ainda não está com o Senhor na glória, é porque Ele está trabalhando na sua vida. Ele precisa, Ele quer trabalhar muito na sua vida. Se não fosse assim, você já estaria com o Pai. Mas Ele quer que você aprenda, que você entenda que as Escrituras, elas vão corrigir, elas irão corrigir o seu caminho. E por fim, volte lá para Timóteo. 2 Timóteo. Ela é útil também para educar na justiça. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo Deus treinando crentes. Não apenas por treinar crentes, mas treinando os seus filhos. Como um pai, como uma mãe educa os seus filhos no caminho certo. Todo pai, toda mãe sabe e zela, não, eu quero que meu filho vá por esse caminho. Aí muitas vezes o filho faz o quê? Ele acha, assim como um dia eu achei, assim como um dia talvez você que está aqui nessa noite achou, que o seu caminho era o certo. Que sua mãe e seu pai não entendem nada da sua vida. Então o que você faz? Olha, minha mãe, meu pai, eu não quero saber disso. Eu sei com quem eu vou andar, eu sei quem são os meus amigos, são tudo gente boa, eu estou no caminho certo, não se preocupe não. E aí o pai e a mãe estão lá se dedicando, se esforçando para que você, como filha, se dedique ao caminho certo. Seja educado no caminho certo. E aí de repente você faz? Não, mãe, não quero. Só que é interessante, se você faz isso para Deus, que é o Criador dos céus e da terra, quando eu fazia isso, eu apanhava, eu recebia a correção dos meus pais. Imagine a surra que Deus dá. Não pense que Deus não castiga. Deus não castiga, mas Deus corrige a quem Ele ama. Deus educa a quem Ele ama. Se você decidir deliberadamente, não quero, não aceito nada disso, não vou colocar em prática, se você for filho do Senhor, se prepare para receber uma palmada celestial. Olha, eu recebi uma palmada, meu avô só me bateu uma vez. Meu avô. Minha avó era todo dia minha avó me batia, mas meu avô ficou muito chateado comigo uma vez, porque eu bati no meu irmão. Ele disse, não, agora você passou dos limites, deita aí na cama. Ele militar, deita na cama. Não, pai, pelo amor de Deus, pai, não faz isso. Ele tinha uma mão, ele era conhecido no interior como mão de racha-coco. Ele cortava, pegava o facão, ele gostava de se exibir, e aí ele pegava o coco e ele fazia uns frisos com o facão, e ele vinha com a mão e batia, a mão sangrava até ele abrir o coco com a mão. Aquilo me amedrontava. Agora aquela mão vinha aqui no lugar que já não tinha muito, hoje não tinha muito na época, magrinho, deita na cama. Vou fazer isso porque te amo, eu não quero ver você bater em seu irmão, não eduquei vocês assim? Tira, não, pai, pelo amor de Deus, tira. Baixou o short e eu estava esperando. Olha, irmãos, foram segundos que pareciam eternos. Aquela mão não chegava, parece que ele queria que eu sofresse, que eu sentisse a correção. E depois eu senti a correção. Que correção? Que correção? Só para vocês sentirem, eu me urinei. Nas calças não, eu não tinha mais calças, me urinei na cama. E nunca mais bati no meu irmão. Nunca mais. Meu avô estava certo. Agradeci a ele enquanto estava vivo, depois que fiquei mais velho, ele estava certo. Agradeço a minha mãe até hoje pela correção, porque ela quis me ver no caminho da justiça. Mas você hoje está crescido, beleza, o Senhor vai me corrigir se você não estiver no caminho da justiça, mas e você jovem? E o jovem hoje que depende do pai e da mãe? Quantas vezes o pai e a mãe dizem, não, o caminho é esse, meu filho, e você diz, não, minha mãe, você não sabe de nada, você não conhece? Ouça seu pai, ouça sua mãe. Agora vocês, adultos, ouçam o Pai Celestial, porque toda a Escritura, ela é suficiente, ela é útil para educar você na justiça. O resultado de tudo isso foi o que nós lemos no versículo 17. A fim de que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É assim que Deus faz. Deus nos ama. Agora imagine, a gente pega dois versículos, faz alguns paralelos, e quando a gente espreme a palavra do Senhor, olha quanta riqueza nós extraímos de 2 versículos. Talvez você saia por aquela porta e diga, poxa, essa palavra foi para mim.
Foi uma bênção. Amanhã eu vou correr para o YouTube, vou baixar a mensagem e vou evangelizar. O mais importante do que você saber tudo isso é colocar em prática tudo isso. Você tem aí, irmãos, um tesouro. Não falo do material em si. Eu falo da preciosidade que esse material pode ser na sua vida. É a palavra de Deus. É por isso que a igreja é conhecida como igreja da palavra. Que nós exaltamos, enaltecemos, como diz Davi, magnificamos o nome do Senhor e a sua palavra. Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos alimenta. E que alimento saboroso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço porque posso estudar a tua voz. Mas eu sei, meu Deus, que muitos ainda não escutam a tua voz, não querem ouvir a tua voz. E não entendem que a tua palavra é suficiente. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Meu Deus, ainda aqueles que conhecem, não têm colocado em prática, Senhor. A prova de que o Senhor os ama é que o Senhor preparou essa noite para aquelas pessoas que estão aqui ouvir a tua palavra e colocá-la em prática, Senhor. Meu Deus, fazendo isso, nós seremos bem-sucedidos, Senhor, em todas as áreas. Não como aquele jovem que tentou e só estudou uma matéria. Mas nós queremos estudar toda a matéria espiritual para sermos melhores, para que o Senhor nos ensine como falar, nos ensine como pensar, para que venhamos ter uma resposta branda, para que venhamos aprender mais, porque estamos nesse mundo é para aprender mesmo, Senhor. Para nunca achar que já sabemos tudo, porque nós não sabemos tudo. Para não querer as coisas da forma como nós queremos, mas sim da forma como o Senhor quer. Porque o Senhor é o Deus da palavra, é o Deus que fala conosco. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contemplar todos os domingos, todas as quartas, as quintas, as sextas, os sábados, em todo momento de devocional, como a tua palavra ela é viva, Senhor. Meu Deus, quantas vezes nós já lemos algumas passagens e de repente naquele momento não fala nada, mas vem uma hora e o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por falar conosco através da tua palavra. Ó, meu Pai, eu te peço, Senhor, que se há alguém que ainda não conhece o Senhor, que ainda não consegue discernir quando o Senhor fala, e que está aqui nessa noite, que pode ouvir, pode entender, Senhor, que o Senhor traga para os seus caminhos. É o melhor caminho a se seguir, Senhor. Meu Pai, eu não imaginava, quando eu era mais novo, eu não imaginava que era um caminho tão maravilhoso. Eu buscava fazer o meu destino, quando o Senhor disse que o meu destino já estava nas tuas mãos. Quando o Senhor disse na tua palavra que todos os meus dias já foram escritos sem que eu vivesse cada um deles. Como é bom poder confiar o meu destino ao Senhor. Meu Deus, essa alegria que eu sinto, que muitos sentem nessa noite, Senhor, nem todos podem experimentar. E que se assim for, que o teu Espírito Santo venha falar nesse coração nessa noite. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é fiel e cuida dos seus filhos. Dá-nos uma noite de descanso, para que possamos ter os nossos corpos com as energias renovadas para mais um dia de luta, porque enquanto o Senhor não vem, as lutas são grandes, mas sabemos que o Senhor luta por nós. Por isso nós exaltamos o teu nome e oramos nesse maravilhoso nome, que é o nome de Jesus. Amém. É bem verdade que nem todos conhecem a Jesus, nem todos ainda entregaram a vida ao Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Você que ainda não entregou a sua vida, não confiou o seu destino ainda ao Senhor Jesus, que não saia por aquela porta sem fazer essa entrega. Faça isso. Se Deus tocou no seu coração, deixe a timidez de lado. Não ligue para quem está do seu lado, não ligue para o que as pessoas vão achar. O mais importante para você é que se Deus falou com você nessa noite, Ele se preocupa com você. Se Ele se preocupa com você, vale a pena entregar a vida ao Senhor. Alguém nessa noite quer entregar a vida a Jesus, que ainda não fez, faça um sinal com sua mão que eu vou orar por você.
Você que ainda não entregou, não fez essa entrega ao Senhor Jesus, faça um sinal com sua mão, entregue sua vida ao Senhor Jesus. É o melhor que você tem a fazer. Não é entregar a vida à igreja, entregar a vida aos cuidados de um irmão ou irmã, é entregar a vida a Jesus. Alguém nessa noite que ainda não fez essa entrega, que gostaria de entregar a vida ao Senhor Jesus? Não espere os dias passarem, porque talvez os dias não cheguem para você. Deus está lhe dando uma oportunidade. E Deus sabe o dia que Ele programou para Jesus vir buscar a igreja. Quando Jesus buscar a igreja, só vai os filhos dele. A Bíblia fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, quando foi que eu te vi com fome? Quando foi que eu te vi necessitado de roupas e não atendi ao Senhor? E Jesus vai dizer: olha, se afastem, porque quando um necessitado passou por uma dificuldade, e aqueles que fizeram para mim. Então se afaste, porque eu não te conheço. Eu estou falando de uma forma bem clara para você entender que naquele dia muitos dirão: Senhor, abra as portas. E Jesus vai dizer: só entra aqueles que são meus filhos. As criaturas não vão entrar, mas os filhos vão. A promessa é para os filhos. E se você que é filho e filha do Senhor está aqui nessa noite, e a maioria, eu acredito, busque ao Senhor todos os dias, mas busque conhecê-lo mesmo. Busque o conhecimento profundo de Deus, de Jesus Cristo, através da palavra dele. Se dedique na leitura, se dedique na oração, se dedique na comunhão. Não deixe que nada impeça a busca pelo conhecimento do Senhor. E você vai ver se tem alguma área na sua vida que você está sendo improdutivo, que você não está avançando. Comece a entender que toda escritura, toda ela, é útil para que você possa ser bem sucedido em todas as áreas. Todas, mas todas. Busque a palavra do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós.